O virtual como novo normal, o impacto do confinamento sobre os nossos afetos, narcisismo e comportamento de manada. De que forma fomos impactados pela pandemia? O nosso convidado, Dr. Andy Wagner, vai falar para nós sobre os impactos psicológicos da pandemia. Em Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela Rádio Transforma. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Dr. Andy Wagner, que é terapeuta do desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Bem-vindo, Andy. Muito obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar com vocês outra vez. Você atualmente atende na Casa Abrigo Arco-Íris, não é? Fala para nós um pouquinho. Pronto, isso é uma outra questão. Isso não é a minha função como terapeuta. Como terapeuta agora, casualmente, todos os atendimentos estão online, né? Nenhum presencial. Na Casa Abrigo Arco-Íris é a minha outra atividade profissional como técnico especializado em questões de sexualidade e situações LGBT de uma organização portuguesa de direitos humanos, que são as duas maiores de Portugal, a ILGA no sul e a Planuí aqui no norte. Então eu sou um técnico da Planuí, trabalho na Planuí e lá desempenho esta função de técnico especializado no apoio à vítima LGBT de violência na função de educador de pares e não na função de terapeuta. Lá eles têm atividade terapêutica deles com os psicólogos lá, que tem uma equipa, e eu faço, então, a função de educador de pares, tem mais o atendimento psicológico, psiquiátrico, jurídico, médico, etc. Então, isso é ótimo. É ótimo você colocar, porque vem a calhar com o nosso assunto, não é, de hoje. Certamente virá a calhar. Exato. Nós estamos no momento sui generis da nossa história, não é? Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que a gente confina, desconfina, volta uma normalidade relativa, aí há um momento de agravamento, volta-se a confinar. E como é que tem sido isso para a gente? Como é que tem sido isso de modo geral? Como é que é um confinamento para o espírito humano? Lorelai, essa pergunta é de uma extrema e profunda complexidade. Eu vou tentar ser o mais simples possível. Essas situações, vamos tratar especificamente da pandemia. Uma situação como essa, a pandemia, ela só não afeta mais profunda e diretamente. Agora eu vou falar num aspecto muito terapêutico, muito freudiano, inclusive. Quem já, porventura, estivesse numa situação de bem-estar estrutural que permitisse enfrentar essa situação. De que bem-estar é esse que eu estou falando? Pode parecer a coisa mais estapafúrdia do mundo, mas esse é o alicerce para se estar em condições de se enfrentar uma situação como esta. É a relação do indivíduo com ele mesmo. Se esta relação do indivíduo com ele mesmo estivesse ok, eu estou em perfeita harmonia comigo mesmo, isso tem uma série de ramificações, eu estou em condições de estar comigo mesmo e estar razoavelmente bem numa situação imposta por algo como, por exemplo, a pandemia. Como isso não é comum, então, obviamente, que as consequências de uma pandemia como essa, que nos empurrou, né, quase sem exceções, a um encontro brutal conosco mesmo, porque basicamente é isso que essa pandemia fez. E se eu não estou bem comigo mesmo, as coisas vão estar muito complicadas.
E é exatamente as consequências. Depressão, ansiedade, crises de todos os tipos possíveis e imagináveis. Pronto, aí é uma reação em cadeia. Agora, o ponto fulcral é a minha relação comigo mesmo, porque disso já vem outras situações que precedem a pandemia, não é? Uhum. E que tem também uma relação com aquilo que a pandemia também causou, desemprego, pronto, uma O série medo, de situações. o medo do futuro. O medo do futuro, que papel tem isso na pandemia? A angústia por... A angústia, tudo isso. Pronto. O papel do medo do futuro é aquela coisa... de novo, eu quero dizer, às vezes quando eu comento isso e falo isso em outras circunstâncias, pode parecer haver um certo distanciamento, não há distanciamento nenhum. A questão aqui que tu colocas, o medo do futuro, não é? É o absoluto abandono do presente. Não há como não se ter medo do futuro se eu não estou absolutamente agarrado e inteiro nos pés, a cabeça, no meu presente, seja ele qual for. E normalmente quando eu estou, as condições tendem a melhorar substancialmente. Se eu estou bastante concentrado no meu presente, em tudo aquilo que envolve estar concentrado e consciente do presente, o futuro e, sobretudo, também o passado, eles tendem a não fazer assim tanta parte da minha vida. Porque o que acontece, Henrique e Lorelai? A pandemia só trouxe uma coisa: mostrar, quer dizer, parece que a pandemia é um bicho vivo, né? Não é nesse sentido, não é nenhuma coisa mística, nem mitológica, não é nesse sentido, é uma forma metafórica de dizer, que de repente as pessoas podem pensar que eu estou achando que isso é coisa de Deus, sei lá, não é nada disso. É no sentido só metafórico de dizer, a pandemia trouxe, né? Pronto. Então, a pandemia só trouxe, como se por acaso ela fosse alguma coisa racional, eu vim para mostrar. Eu vim para mostrar. Claro que não se trata disso. Claro, mas é um momento histórico, não é? Claro, não tem dúvida nenhuma. Mas o que ela veio fazer? O que ela veio fazer? Não, o que situações dessas fazem? Só fazem mostrar aquilo que sempre foi. Não é? Nós só vivíamos em certo conforto porque tínhamos a ilusão de uma certa previsão, de uma certa segurança absolutamente ilusória. A pandemia veio mostrar que era absolutamente ilusória toda e qualquer segurança e tudo que se supunha que se tinha. A pandemia só veio mostrar, gente, isso é tudo ilusão. E está aí Freud outra vez, que não me deixa mentir. Não é? Isso é tudo ilusão. Então, momentos como esse, não é? E não só pandemia, a guerra, outras situações, pronto, só levam a mostrar isso. Não é? É uma tolice, é uma fantasia supor que nós tenhamos algum tipo de controle das coisas que nós não temos absolutamente nenhum. Está aí a pandemia para mostrar que não tem controle de nada, não tem controle nenhum. Agora, sabendo disso e tendo consciência disso, claro que quando aparece uma coisa dessas, obviamente nós estamos um pouco mais com os pés no chão para poder lidar com essa situação, inclusive com situações gravíssimas, como a perda de entes queridos, a perda de emprego, pronto, tudo isso, né? Que são coisas gravíssimas e que estão à nossa frente constantemente todo o tempo. Não, vê só, a pandemia fez muitos perderem o emprego, ok? Qualquer outra coisa poderia ter feito, e a perda de emprego é algo que está presente na vida de qualquer pessoa a qualquer momento. Exato. A qualquer momento. Sempre foi assim. A pandemia não exacerbou isso. Exacerbou no sentido quantitativo, não é? Pronto, mais pessoas, quando a coisa é mais ampla, mais pessoas, pronto, perderam agora o emprego, não é? Mas, Andy, a pandemia fez também
o medo de se perder a própria vida. Outra coisa. Sim, sim. E E nisso eu isso digo. é a maior perda. A perda da própria vida e a perda da vida dos entes amados são as maiores perdas que se pode ter, não é? E a pandemia veio colocar como constantemente presente o medo dessa perda. E penso que aí a ilusão de uma normalidade da vida diária se revelou mais ilusória ainda. E outra coisa que eu quero pegar carona na pergunta do Henrique é o seguinte, e também, por outro lado, exacerbou certas paranoias nossas, certos medos. E, inclusive, a nossa noção de perigo foi muito acentuada, não é? Então, as relações também se tornaram até mais complicadas em função disso. Que perigo você representa para mim e para os meus, não é? Eu diria sobre isso o seguinte, é a visão que eu tenho a respeito de realidades semelhantes a essas. Eu só vivi essa, é a primeira que vive. Eu não estava vivo na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda, nem em outras situações semelhantes, mesmo mais circunscritas, por exemplo, o caso de guerras em algum país, eu nunca vivi isso. É a primeira vez que eu estou vivendo essa situação. Agora, a visão que eu tenho disso não é... A diferença é a coincidência disso estar acontecendo com muita gente ao mesmo tempo. Não quer dizer que nós, em algum momento da nossa vida, não venhamos a viver exatamente o que a pandemia agora está fazendo com que eu viva. Em algum momento eu viveria isso, em algum momento eu viveria a perda, em algum momento eu viveria a própria doença, não é? O aparecimento de uma doença que aparece, né? Pronto. A questão agora, do meu ponto de vista, e que isso agrava, eu não estou dizendo que isso é para minimizar, nada disso, o meu ponto de vista agora é que, claro, uma situação como essa, obviamente que ela concentra tudo. Então, aquilo que estava, em princípio, celularizado, estava disperso, não é? Acontecia em momentos todos diferentes pelo mundo afora. Eu estou falando agora da questão individual, não é? Essa dor em cada um individualmente, agora está acontecendo junto. Está todo mundo junto, né? Está acontecendo para todos uma coisa muito parecida, tudo junto. E, obviamente, que isso implica uma série de fatores agregados a mais, obviamente, o pânico generalizado, o medo generalizado, tudo em termos que antes poderia ser celularizado, era ali naquele contexto, agora está em todos os lugares, né? Todas as pessoas estão tendo que se deparar, mais ou menos assim, estão tendo que se deparar todos juntos com aquilo que, em princípio, antigamente, nós nos deparávamos mais, cada um à sua vez, cada um separadamente. Agora, todo mundo junto, obviamente que isso... Tem um outro peso, não é? Eu inclusive, estava pensando em te fazer uma proposta de um exercício de... Os orientais têm por hábito o uso de máscara, o uso de um isolamento em caso de doença, até para não contaminar o outro, até para não se contaminar também, não é? E a gente tem percebido pessoas que têm uma resistência enorme a isso. Ah, porque está tolhendo a minha liberdade, está tolhendo a minha individualidade, alguma coisa assim, né? O que você acha que motiva ou qual é a diferença entre essas duas sociedades que, num momento em que é absolutamente necessário, como é agora, negam e ainda fazem campanha contra o uso de um instrumento que é tão banal, tão simples e que pode salvar tantas vidas? Você acha que é só uma questão de cultura mais individualista, mas o que você vê? O egoísmo que fica exacerbado em momentos de confronto como este? Nós temos que ver aqui uma situação, a seguinte situação.
Pega o Brasil como exemplo. Pega o quê? O Brasil como exemplo. No Brasil, inclusive, nem é um momento de salve-se quem puder. Quer dizer, na verdade é, mas aos negacionistas, não é? Ah, eu não vou, não sou obrigado, o governo não pode mandar em mim, não vai fazer isso. Eu tenho visto muita desse tipo de coisa. Bem, em relação aos orientais, é o contrário, não é uma questão de individualismo e isso, como levantou o Henrique, né, muito pelo contrário, quer dizer, é uma preocupação maior, até por uma questão de construção religiosa, porque as religiões do Oriente são completamente diferentes, mesmo em países como a China, onde supostamente é um país onde a religião foi meio banida, mas pronto, existe toda uma cultura, não é? Completamente diferente nestas culturas orientais em função da sua matriz religiosa, mesmo onde essa matriz já esteja afastada, mas em função da sua matriz religiosa, que tem uma relação do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com o outro e com a natureza completamente diferente do Ocidente em relação à matriz religiosa judaico-cristo-islâmica, né? Que são essas três ligadas diretamente por parentesco uma à outra. São mundividências e cosmovisões completamente diferentes, e não só diferentes, mas antagônicas, né? Às vezes a diferença ela traz o antagonismo. Quando é só diferença, é um pouco mais fácil de se conviver. Quando a diferença é antagônica, já fica um pouco mais difícil. Pronto. Então tem essa questão quanto aos povos do Oriente, generalizando, porque também não tem que se ver cada caso. Em relação ao Ocidente, eu menciono, existe uma outra matriz de relação do indivíduo com ele mesmo, com o outro, com a natureza, etc. Agora, indo para o Brasil especificamente, aí a porca torce o rabo, como diz o ditado brincando. Porque aqui, bem, aqui tem um outro fenômeno que eu vou colocar da seguinte maneira, ver se eu consigo me fazer entender, porque isso realmente são coisas muito complexas, para se falar assim tão rapidamente. Mas tem aqui um fenômeno seguinte. Os estudos sociológicos, antropológicos, mostram, e aqui tem uma relação muito grande com Freud, outra vez, por incrível que pareça, parece que essa pergunta não tem nada a ver, mas tem, apesar de que não tem como não trazer as coisas para uma visão psicanalítica, né? Tudo que for. Que é a questão, não é? De hoje isso se ver mais claramente, de como a sociedade é formada. Eu vou ser bem primário nessa, bem rudimentar nessa explicação. A sociedade é formada por uma parte que Freud chamava de barbárie, bárbaros, e uma parte que o Freud chamava de civilizados, ou seja, a barbárie e a civilização, e uma parte que oscila entre essas duas, né? Entre essas duas. Esta parte que se chamou de barbárie é aquela parte que normalmente está silenciosa, muito silenciosa, como se ela não existisse em períodos da história em que está, vamos dizer, está no poder, né? Não o poder político especificamente, mas está vigente a civilização, os valores civilizacionais. A parte do meio tende para esta, que está em vigor, e a outra parte silencia. Ponto final. É mais ou menos assim que funciona. Não há nenhum lugar do mundo onde não tenha o que os estudos tendem a mostrar, que é um pouco subjetivo, uma média de uns 30% da população que facilmente, ao encontrar um meio de se fazer ouvir e de legitimar a sua barbárie, quando encontra isso, imediatamente faz. Imediatamente faz. Aqui vem os fenômenos, eu não quero ir muito para a questão, nós estamos falando de saúde e de máscara, e aqui parece que eu estou indo lá para caixa-prego, que não tem nada que ver com isso, mas tem tudo a ver. Então aqui nós temos a situação, por exemplo, que nós estamos vivendo hoje. Hoje, casualmente, está na moda
a direita, já teve os extremos, né? Sempre teve na nossa sociedade ocidental, esquerda e direita, desde a Revolução Francesa, isso, pronto, essa é outra história, mas pronto, e depois os extremos, né? Os extremos de esquerda e os extremos de direita, né? Pronto. Hoje está na voga a extrema direita. A questão. Então, é para aí que esses 30% vão. Quando alguém como Bolsonaro, eu não gosto de dizer muito nomes, mas pronto, alguém como Bolsonaro, como Trump, Erdogan, esses aí, né? De alguma maneira conseguem perfurar, não é, esta barreira da civilização, conseguem se expressar e dar legitimidade a esses supostos 30%. E estes 30%, quando encontram em alguém, sobretudo um líder, não é, legitimidade, é imparável. É imparável, porque eles sempre estarão ali. Eles sempre estarão ali. O que faz com que alguém como Bolsonaro consiga chegar ao poder? Ele não tem a menor dúvida, ele nunca vai perder esses 30%. Não é o caso do Michel Temer, que chegou a 3% ou 5%, né, só de aprovação. O Michel Temer não levantou. Michel Temer, ele é um tipo de situação em que ele pode ter 3% de apoio. O Bolsonaro nunca vai chegar a ter só 3% de apoio. Ele sempre vai ter os 30%. Em Portugal, o André Ventura poderá chegar, sim, a ter os seus 30%. E na Espanha também, onde quer que seja. Porque este segmento da sociedade existe. E quando encontra quem lhe dá voz, se manifesta. E a pandemia exacerba esses 30%? Óbvio, veio exacerbar. Porque não importa... se o Bolsonaro, o que quer que dissesse, esses 30% vão fazer. O que quer que dissesse, que casualmente ele tem aquelas concepções, e aí podemos estudar por que ele as tem também, né? Isso é uma questão, por que ele tem esse posicionamento do Trump em relação a essas questões, né? É aquele posicionamento messiânico levado que as pessoas... o messiânico, é o salvador da pátria, vem tudo. Exato. E uma série de coisas, porque aqui vem também outra questão, que são as pequenas diferenças, o narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, Outra vez o Freud. Um líder como este vai exacerbar estes 30% nas pequenas diferenças, porque normalmente são populações muito parecidas. Então entra, por exemplo, um caso, tem a pandemia agora, que é a questão do negacionismo, mas antes que não tinha pandemia, o Bolsonaro já estava lá. Pronto, agora vem ele com a questão da... Mas ele não passava ali dos 15%, 16%, 17%, não é? E na eleição as pessoas penderam para o lado... Não, cuidado lá que não é bem assim. Ele teve 17% de corajosos que antes que ele ganhasse diziam que iam votar nele. Claro. Né? Que foi o caso que aconteceu nos Estados Unidos. Não são só 17%, não. Em princípio são uns 30%. Tem um outro que foram aqueles que somaram 58%, sei lá quantos por cento, já não me lembro mais, que deram a vitória para ele. Eu não me lembro com quanto ele foi. Na verdade, foi menos, porque a rejeição e o não foi mais do que isso. Foi maior, mas ele ganhou mas eu estou me referindo aqui a essa situação. É. Pronto. O que acontece? Foi aquela outra parcela que naquele momento se uniu, que é o que todo líder nessas situações faz. Claro. Porque sabe que existe uma parcela da população que é oscilante. Não é? E que ele já tem 30%, ele só precisa de mais 30%. E normalmente é o que, em geral, acontece. Ele precisa só de mais 25%, qualquer coisa assim. E ele consegue, porque neste momento ele consegue trazer essa parcela meio amorfa para esta situação, que quando vive o momento civilizatório, está do outro lado, porque está bem para ela também. Então tem essa situação, é isso que fez. Quando nós víamos as campanhas, não, as estatísticas... Propagandas, né? As pesquisas eleitorais davam uma porcentagem muito baixa. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, aquele susto. Como é que o Trump ganhou? Ora, porque ninguém dizia que ia votar nele. Ou seja, uma grande parte não dizia que ia votar nele. Pronto. Há aqui dois momentos, duas instâncias muito importantes, que por um lado é o comportamento de grupo, que é a questão de barbárie ou civilização,
utilizando os termos freudianos, mas, por outro lado, há outro problema, que é o problema do medo, da angústia e da solidão, que a pandemia exacerba também. Exacerba ambos, essa vertente coletiva e essa vertente individual. Como combater, eu ponho em primeiro lugar, estávamos a falar da vertente coletiva e eu ponho já a pergunta, como combater essa vertente coletiva, essa barbárie que se exacerba como uma espécie de paixão religiosa em momentos de pandemia? Bem, Henrique, aqui tem uma questão. Se não houvesse pandemia, não seria muito diferente. Não se iludam. Não se iludam. Imaginemos que não tivesse acontecido pandemia. Não é? O que o Bolsonaro faria? O que ele estaria fazendo agora? Não é? Não se iludam. Existem certas coisas que a pandemia só está sendo a chave. É ela que está fazendo isso. Não fosse a pandemia, as coisas... No que diz respeito a essa manifestação da barbárie, seria outra coisa. Né? A pandemia veio facilitar algumas coisas, porque agora a diferença não é mais, quase já não é mais naquela questão que foi inicialmente, a família tradicional. Então, onde é que está a pequena diferença? Qualquer coisa que não for a família tradicional, eu odeio. Sim. Não é? Pronto, isso não tinha pandemia nenhuma, ele ganhou as eleições sem pandemia nenhuma e continuou lá muito bem sem pandemia nenhuma. Inclusive os índices dele nem melhorou muito, nem piorou muito com pandemia. Continua tudo mais ou menos a mesma coisa. Não é? Então agora a pandemia são os outros, os das máscaras e os dos não máscaras. Não é? Os da vacina, e os da vacina é Jesus. Né? A minha vacina é Jesus. E os que tomam a vacina. Então, pronto, são as pequenas diferenças. Agora é isso, porque isso é o que agora está para servir de pequena diferença para criar, né, isso que ele criaria, como criou com família, com gay, com mulheres, com qualquer coisa. Agora é a máscara, é a vacina, é a pandemia. As pequenas diferenças. A pequena diferença no sentido de que eu não uso máscara. Né? E aí vem as questões do porquê desse fenômeno. Mas aqui só está isso. É alguém que mostra que esta pequena diferença é o que me faz ser diferente do outro e me dá razão para odiar. Porque eu estou nesta vertente da barbárie. Cuidado que aqui também existe o outro lado, tem um outro lado também odioso. Né? Porque quando se tem uma polarização da forma como está no Brasil, existe um peso bastante equilibrado. Né? Existe um centro, tanto de esquerda como de direita, mais ou menos civilizado, porque ambos podem ser civilizados, com suas diferenças, por mais que eu, estando na esquerda, não concordo com a direita, mas podemos ser civilizados. Não é? Por mais que eu não concorde com a concepção de Estado que tem a direita, com não sei o que a direita pensa, com sua ligação com não sei o que, pronto. Mas existe um centro que pode viver civilizadamente. É quando a civilização está. Agora, existem dois extremos que não vivem civilizadamente, não vão viver nunca, não é? E vão estar em choque brutal, que são os que mantêm esta polaridade acesa. E, de certo modo, é bom que tenha, porque senão há um domínio absoluto de uma. E aqui vem todo um outro fenômeno social. Pronto. Mas aqui no que diz respeito à questão da pandemia, eu não quero perder a questão do isolamento, da solidão e tudo mais, essa questão que o Henrique colocou, para eu não me esquecer disso, mas para terminar essa questão, Henrique e Lorelai, me parece-me, não sou o dono da verdade, que não seria muito diferente a situação do Brasil, por exemplo, se não tivesse acontecido a pandemia. Obviamente que a pandemia, é óbvio que eu não estou dizendo que, pronto, seria tudo a mesma coisa. Obviamente que eu não estaria morrendo quase 3.000 pessoas por dia de coronavírus, não é? De SARS-CoV-2. Mas no frigir dos ovos, no que diz respeito ao fenômeno em si, ele continuaria o mesmo. O Bolsonaro continuaria tendo os mesmos apoiantes que tem, tanto que uma das demonstrações de que isso é mais ou menos assim é que a fasquia dele não muda muito. Com pandemia, com sem pandemia, ele está ali.
E é óbvio que ele vai continuar ali. Isso só vai mudar quando aquele meio, não é, que veio para cá, e esse lado aqui é o... Não, tem que fazer para cá, porque esse aqui que é o meu lado direito. Veio para cá, quando este meio veio para cá, fez com que aquilo se tornasse vigente, agora se supõe que este meio vai ter que vir para cá. Então, aí vai haver uma reviravolta, né? Uma mudança, um retorno a um outro eixo, né? Pronto. Quanto à questão que o Henrique levanta da exacerbação da solidão, enfim, e tudo isso. Eu sempre tenho muito medo, porque já várias vezes me perguntaram isso, não é a primeira vez que eu falo isso, e eu tenho um pouquinho de preocupação de, às vezes, ser entendido como um minimizador da situação. Por favor, não se trata disso, não é? O que eu vejo é que existe um maximizador que é a coincidência da grande quantidade da mesma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Como eu falei antes um pouco, essa dispersão que acontecia basicamente, vamos dizer, na vida de cada um a cada momento diferentes, não é? Agora está acontecendo ao mesmo tempo, né? E sobretudo que tem outra coisa, não é? Por exemplo, se fôssemos pegar, porque a pandemia faz que isso seja assim, porque é assim, e é assim que, aliás, tem que ser, não pode ser diferente. Mas se nós pegássemos, por exemplo, vamos começar agora a publicar diariamente todas as pessoas que morrem por, sei lá, uma outra doença que também tem uma outra causa mortes, claro que nada que seja vírus, não é? Que leve à questão de ter que haver uma interferência do Estado e tudo mais. Não, vamos dizer que isso é qualquer outra coisa, não é? Se nós começássemos a publicar isso, que todos os dias morreu tantas mil pessoas disso, e que essas famílias, começássemos com isso, nós estaríamos na mesma situação da pandemia. Sim. Porque as doenças cardíacas causam mais mortes do que... Por exemplo, se nós fôssemos agora criar essa mesma situação, não é? De fazer as pessoas se convencerem de que todos os dias 7 mil brasileiros perdem entes queridos desta doença, nós estaríamos numa situação igual, Claro que aqui tem que tomar muito cuidado, não é? Isso nós entendemos como uma espécie de normalidade, e porque faz parte da vida. A coisa muda de figura e acontece o que está acontecendo, e não tem nenhuma teoria da conspiração aqui, do meu ponto de vista, que é a situação de um vírus, gente. Uma coisa é a normalidade de tantas pessoas e tantas famílias perderem entes queridos por ataque cardíaco, porque o ataque cardíaco não vai deixar de existir, e ele é parte integrante. Outra coisa é quando vem um vírus. E outra coisa, é uma situação em que, no caso do ataque cardíaco, seja lá qual seja a causa, você não transmite um ataque cardíaco para mim. Claro. No vírus, os outros também podem ser vetores, então passa a ser uma ameaça, não é, para mim? Claro. Era a mesma situação na época, né, que agora com a pandemia se torna isso de novo, era a época da tuberculose, da lepra, de todas essas doenças infecciosas, da meningite. Vocês se lembram da meningite? Gente, nos anos 70, quer dizer, eram outras situações. Nós voltamos a uma condição que nós já tínhamos pensado que não íamos nos enfrentar nunca mais. Sim. Não é? Mas aquilo acontecia também, não é? Acontecia muito, não nessa proporção, é óbvio, mas dentro daquela sociedade, por exemplo, nos anos 70, a meningite no Brasil, não é? Ela causou uma coisa, claro que naquela época não foi tão grave, porque nós não tínhamos internet, se tivéssemos teria sido completamente diferente, as reações das pessoas em relação à meningite, porque não havia internet, não é? Havia toda uma outra condição social que não fazia com que aquilo ficasse tão massificado, a questão da meningite, que não foi também tão trágica como, que eu saiba, também não tenho esses dados tão, né, como está sendo agora a Covid, mas também a sociedade estava um pouco mais acostumada a isso.
porque era surto da meningite, era da febre amarela, isso tudo depois foi erradicado. E se passou algumas décadas, olha, isso já foi, agora, pumba. Havia vacina em massa e tudo. Mas, gente, eu queria pegar de você ainda, que nosso tempo está acabando, eu queria ainda aproveitar e te perguntar uma coisa. Nós solidão aqui, que coisa, mas pronto. Pois, exatamente, a gente tem que falar sobre solidão e solitude, a gente tem que falar sobre tantas coisas. Eu até acho que vamos fazer mais um, mais um programa. Mas, se você quiser, claro, é sempre um prazer enorme. Claro. Mas eu queria ainda falar com você uma coisinha. Nossos relacionamentos ficaram um pouco mexidos, um pouco mudados, porque a gente passou a usar muito a internet, passaram a ser relacionamentos virtuais. E você acha que isso vai se tornar uma tendência? Olha, eu diria o seguinte. Numa sociedade sã, numa sociedade sadia, que sim pode se construir uma sociedade sadia, esta magnitude da tecnologia vai ser usada para a saúde, seja ela de que esfera for, de quem quer que seja a esfera psicológica, emocional, física, etc. Se nós temos uma sociedade sadia, essa maravilha que nós estamos vivendo aqui agora, porque nós só estamos podendo fazer esse programa por causa dessa tecnologia, eu estou na minha casa, vocês estão aí, e tudo isso seria absolutamente impossível. As maravilhas que se está vivendo também e que vai se passar a viver por causa, quando a pandemia acabar, e que vai permanecer isso, essa proximidade numa esfera, esta proximidade que a tecnologia está dando é maravilhosa. Agora, numa sociedade doente, a coisa é outra. O problema não é a tecnologia, nem nunca vai ser, nem será. O problema é quem lida com ela. O que eu faço com ela? Não é? Então, penso eu que se a sociedade se equilibra, obviamente que nós vamos ter maravilhas. E uma coisa não toma o lugar da outra, porque existe pode até tendencialmente, em algum momento, a coisa é nova, etc. Mas nós temos uma estrutura mental, cerebral, que precisa funcionar, e ela não funciona só de um jeito. Se ela começar a funcionar só de uma forma, é óbvio que virão crises. As próprias pessoas entrarão em crise se for uma coisa só. Então, obviamente que deverá haver um equilíbrio, e esse equilíbrio sempre vem ao fim das contas. Sempre vem. Eu tenho que lembrar que nessa perspectiva, eu me lembro muito bem, lá nos anos 70, que não se tinha internet, mal eu li 2 ou 3. Naquela época eu era bem adolescente ainda, mas já me interessava pelo assunto, porque eu era fascinado por isso, né? Os malefícios do telefone. Eu me lembro muito bem disso. O telefone vai acabar com as famílias e com os relacionamentos, porque as pessoas estão se afastando de si e tudo mais. Eu disse assim, mas que idiotice é essa, gente? Mas que é isso? Então, ou seja, eu posso usar qualquer coisa para afastar as pessoas, a internet, a virtualidade, ou posso usá-la para agregar as pessoas e aproximar as pessoas. Agora, evidentemente que nós somos duas coisas. Tem uma coisa aqui, Lorelai, que eu não sei se eu tenho tempo ainda para algumas coisas, mas, Lorelai, aqui tem uma tolice da modernidade. Manda ver. Essa versão ao virtual. Vem cá, tem coisa mais virtual que Deus e os santos? E a religião? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tem uma diferença, né? Ele não te manda o WhatsApp, ele não te manda. Bom, manda. Claro que manda. Tem gente que recebe o WhatsApp de Deus, só que o WhatsApp é aqui. Deus falou comigo. Claro, pelo WhatsApp. Lógico. Pelo WhatsApp, seja lá o que for, não interessa. Ou seja, gente, essa questão da virtualidade, isso é uma tolice, porque a civilização sempre viveu de virtualidade. Sempre viveu dos santos, dos anjos, de Deus, e isso é virtual.
Claro. Isso é absolutamente... Aliás, isso é o absoluto da virtude. Aliás, Moisés foi o primeiro detentor de um tablet, não é? Como é que é? Moisés foi o primeiro detentor de um tablet. Claro, falava, né, diretamente. Pronto. Então, quer dizer, isso é uma tolice, não é? Essa questão... Claro. E que nós temos duas realidades. Nós temos uma coisa que se chama realidade física e realidade mental. E a realidade mental é absolutamente virtual. Hoje nós temos uma tecnologia também virtual que se dá muito bem com essa nossa realidade mental. E temos também uma outra questão que é a realidade física e que essas duas vão ter que sempre estar equilibradas. E quando elas não estão, é sempre um problema. A religião é isso. A exacerbação da virtualidade dá problema. A exacerbação do outro lado dá problema. Não é? Então, pronto, a questão é essa. A questão não é mesmo a tecnologia, não é nada disso. Eu sou um apreciador de tudo que se refere à tecnologia, por mais que eu sou arcaico, tenho uma dificuldade enorme. Às vezes o meu computador assume a consciência da sua existência, se rebela contra mim. Todas essas coisas acontecem. Agora, eu sou um amante da tecnologia, por mais que eu não sei mexer muito com ela, porque eu sei o benefício que ela traz e que ela trará. Tudo pode dar, não é? Prazer e alegrias e também problemas, não é? Obviamente. Mas eu queria muito, muito, muito continuar conversando com você mais tempo, porque é uma delícia, adoro. Mas eu queria convidar para uma próxima vez, se você quiser. Perfeitamente. Quando nos der o prazer, vai ser muito bom. Vocês quiserem, estou à para a gente disposição. continuar esse papo gostoso. Quero agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E queria principalmente agradecer às pessoas que nos seguem, pedindo ainda que nos recomende para os seus amigos, que curta as nossas publicações, que nos siga nas redes sociais, que compartilhem esse conteúdo e até o próximo programa Enfoque.